Vamos então agora conhecer mais uma força, que é a força elástica. A força elástica ela é muito parecida com a força de tração, só que ela tem um diferencial aí a mais do que a força de tração. A gente viu que a força de tração ela não atua quando a corda está solta, quando ela não está tensionada. E agora o que a gente vai ver é que há materiais que a gente chama de materiais elásticos, que mesmo que eles mesmo que eles sejam comprimidos, eles, devido às características elásticas do material ali que é feito, de que ele é composto, vai surgir uma força ali se opondo a essa compressão. E esse tipo de força, que é conhecida como força elástica, ela funciona tanto quando a gente estica esses materiais. A corda, por exemplo, a força de tração surge quando nós esticamos ela, quando nós tracionamos ela. E essa tração é um pouco ali relacionado não a força elástica, né, porque senão seria uma força elástica, mas está ali, tem ali a mesma natureza ali do que a gente vai estudar agora, que é a força de tensão. Ela é uma reação à minha tentativa de romper esse material. Só que as ligações químicas entre os átomos da corda vão estar ali segurando, vão estar ali tentando manter a integridade da corda sob a ação dessa força. E a reação desses materiais aí, de cordas e cabos de algum material, de aço, por exemplo, produzir essa força de tração. Agora a gente vai ver o comportamento de materiais que têm essa característica elástica, e sob a ação dessas mesmas forças que tem então esticar o material ou comprimir esse material, dependendo da resposta que o material produzir sob a ação dessas forças, a gente chama ele de elástico ou não, né? Nem todos os materiais são elásticos. Uma corda comum, por exemplo, a gente pode esticar ela e tracionar ela, tudo bem, e aí vai ter a força de tração presente na corda, mas se a gente comprimir a corda, a gente destensiona ela. E lembra que eu falei com vocês que uma corda que não está tensionada, ela é como se ela não estivesse ali no sistema, ela não vai produzir nenhuma força. Mas tem materiais que, quando a gente comprime, eles não respondem de forma igual às cordas. E esses materiais, geralmente a gente representa esses materiais como a mola. A gente geralmente associa a força elástica com mola. Então aqui a gente vai trocar a nossa corda por mola, tá? Uma molinha. Onde essa aqui a gente vai chamar de uma mola que está relaxada. E o que é uma mola relaxada? É uma mola que eu prendi dois objetos na extremidade dessa mola, só que a mola está ali relaxada, ela não produz nenhuma força, é como se ela não tivesse tensionada, tá? Ela tá relaxada, ela não vai nem puxar o bloco 1 para a esquerda, nem empurrar ele para a direita, e nem no bloquinho 1 aqui também não vai fazer nada disso, tá? Essa é a situação 1, que é a situação relaxada. Então eu vou escrever aqui mola relaxada. Tá? Então essa primeira situação a gente tem uma mola relaxada, e na situação 2 a gente vai fazer a seguinte coisa: a gente vai comprimir essa mola. Tá? Então a gente vai comprimir a mola, e a mola vai ficar bem pequenininha aqui. Eu comprimi essa mola, né? Vamos definir aqui um centro aqui, só para eu poder fazer uma coisa um pouquinho mais simétrica.
Então aqui eu comprimi essa mola sob a ação de uma força F. Vamos supor essa F aqui, de mesmo módulo, tá? Por isso que eu quis fazer simétrico aqui, com esse ponto central aqui. Mesma força F, eu peguei esses dois bloquinhos e empurrei eles até essa posição. Nessa situação aqui, a mola está comprimida. Mola comprimida. E finalmente, na situação 3, eu vou pegar esses dois objetos aqui, em vez de comprimir para eu chegar na situação 2, eu vou esticar. Vou esticar essa mola, pegando o bloco 2 e puxando ele para fora, e o bloco 1 também puxando para a esquerda. Então eu vou ter aqui a força F, que agora vai estar fazendo com que a mola fique mais esticada. Tá? Aqui vou apresentar a força F também. E nessa terceira situação a mola está esticada. Então, gente, a mola, se vocês pegarem uma molinha aí, eu não tenho uma aqui, mas se vocês pegarem uma mola qualquer, pode ser, geralmente a gente tem acesso às bolinhas pequenas, né? Você pode ficar com ela, prender duas bolinhas na extremidade dessa mola, ou melhor, não prendem nada não. Pega o dedo de vocês, segurem a mola e verifiquem o seguinte: só de encostar o dedo na mola, vocês vão estar aqui na situação 1. Nem comprimam e nem esticam a molinha. Só dá uma sustentação para essa mola. A força ali vai ser mínima, que você vai sentir na ponta dos dedos. Vai ser a situação 1, onde ela vai estar relaxada. Aquele é o comprimento que, se você jogar ela para o alto, ela vai permanecer com aquele comprimento. Ela está relaxada, e naquela situação, naquele comprimento é o comprimento que ela gosta de ficar. É uma situação que ela está relaxada. Na situação 2, pega a molinha e tenta aproximar cada vez mais. Aproximar os seus dois dedos. Tenta fazer com que os seus dois dedos se encontrem. Você vai perceber que à medida que os seus dedos vão se aproximando, você sente uma força cada vez maior indo para fora, certo? Vocês sentem uma força que vai aumentando cada vez mais. Força. E nesse dedo, na sua mão direita, você vai sentir uma força indo para fora. E aqui também, se você está aplicando a mesma força, vai ser essa mesma força. Só que quando você comprime a mola, você sente essas... Vou apagar esse F aqui, porque é meio óbvio que eu preciso aplicar força para dentro para que eu comprima a mola, né? Para comprimir a mola, eu tenho que apertar essa mola. A reação da mola, quando eu aperto ela, é produzir essas duas forças aqui que se opõem a essa compressão, que é o que eu estou chamando de fel. Isso na situação 2. Na situação 3, eu peguei esses dois objetos aqui que estavam aqui presos na extremidade da mola relaxada e estiquei, eu aumentei o distanciamento entre o objeto 1 e 2, como está desenhado aqui. A reação da mola, quando ela é esticada, é produzir uma força elástica que aponta para o centro, certo? Aponta para o centro. A situação 3 é muito parecida com a força de tração. A gente poderia trocar essa mola aqui por uma corda, e que quando a gente estica a corda, a tração aponta exatamente nessa direção que eu fiz para essa força que eu estou chamando de fel.
Esse comportamento na situação 3 é exatamente o mesmo comportamento da força de tração presente nas cordas. A coisa diferente está aqui, ó, na situação 2. Na situação 2, se eu comprimir a corda, não aparece a tração, não tem força de tração quando eu comprimo cordas. Quando eu comprimo molas, essa força elástica ela aparece e ela se opõe à compressão, tá? Aqui, ó, se opôs ao esticamento e aí ela tenta trazer. Observem que essa força aqui, ela sempre tenta trazer a mola para a posição de repouso dela. Então ela sempre tá apontando na direção no sentido onde ela estaria relaxada. Ela sempre tenta voltar para a posição onde ela estaria relaxada. Então se você olha uma mola desse jeitinho aqui e sabe que o comprimento dela relaxado é esse, você sabe que ela está comprimida e a força elástica vai estar apontando para fora, tá? E aqui o comprimento normal dela estaria mais ou menos aqui. Você vê que a mola está esticada e a força elástica tenta fazer com que o objeto volte para a posição de relaxamento, tá bom? Esse é o comportamento da força elástica. Materiais elásticos têm esse comportamento. Pega uma borracha, comprime, você vai sentir uma força que é a força elástica tentando reestabelecer a posição relaxada da borracha. Então, apenas materiais elásticos são assim, e a gente tem uma expressão para calcular essa força elástica que foi encontrada por um físico inglês chamado Robert Hooke. E a expressão para essa força elástica tem um nome chamado Lei de Hooke, que é uma lei que na verdade é a lei da elasticidade, conhecida atualmente como lei da elasticidade. E basicamente a lei mais simples que a gente tem para estudar a elasticidade de materiais é a lei de Hooke. E já vou explicar por quê. Porque essencialmente essa força elástica aí que eu escrevi aí, esse fel aí, deixa eu escrever aqui em cima, ó. Essa força elástica, então, lei da elasticidade conhecida também como lei de Hooke, ela nos diz que essa força elástica aqui, ela vai ser igual a menos, eu já vou explicar por que é menos 1K. Esse K aí é uma constante de proporcionalidade que está relacionada à mola. Eu já vou dizer o que ele significa. K vezes delta X. Então aqui, gente, aqui é o seguinte, a força elástica ela vai ser proporcional à deformação na mola. Então se a mola foi comprimida, e deformação ela pressupõe que ou a mola está comprimida ou a mola está esticada. Então para que essa força exista, eu preciso ter uma deformação na mola, e a deformação vai ter que ser ou comprimida ou esticada, tá? E essa deformação a gente sempre calcula ela em relação à posição de relaxamento. Então se a mola está aqui comprimida, essa força elástica, a deformação ela vai ser aí eu vou ter que assumir se compressão for negativo, a força elástica, se a compressão for negativa, esse vetor vai estar apontando para dentro, porque deformou para dentro, né? Daqui para cá, olhando só essa parte aqui, ó. Esqueçam, vamos dividir essa molinha em duas partes e só olhar para a bolinha da direita. Se essa bolinha da direita comprime a mola e chega nessa posição, a deformação foi negativa.
deformação sendo negativa, a força elástica vai apontar para fora positiva. E a força elástica sempre vai se opor à deformação na mola. Tá? Se a mola foi comprimida, a força elástica aponta para o sentido contrário. Se a mola foi esticada, a força elástica se opõe vai estar apontando no sentido contrário ao esticamento. É por isso que tem menos aqui. Esse menos sempre vai trocar o sinal da deformação na mola. Se a mola foi esticada, a força elástica vai ter sentido contrário a esticar a mola. Tá? Então esse menos é sempre de oposição à deformação da mola. Tá? Essa é a lei da lei de Hooke, que vocês têm que vocês vão trabalhar para estudar molas, tá bom? A gente só vai estudar molas que respeitam a lei de Hooke, tá? Não são os materiais elásticos, eles nem sempre respeitam essa fórmula, tá? Mas a grande maioria dos objetos elásticos, numa primeira aproximação, respeita a lei de Hooke, tá bom? Bom, então, o que mais que eu tenho para falar? Esse K, ó, geralmente ele representa, se vocês olharem as dimensões desse K, ó, se eu passar a deformação dividindo, eu vou ter Newton dividido por metro, né? Em SI, esse K da mola aqui, essa constante K, é uma constante, as unidades dela é Newton por metro. E o que representa esse K? Essa constante K aí, ela representa o seguinte: se eu aplicar uma força de 100 newtons e eu deformar em 1 metro essa mola, significa que a característica dessa mola é que a cada 100 newtons aplicados sobre ela, eu vou deformar 1 metro. Então esse K aí, ele é uma propriedade da mola. É como a mola vai se deformar sob a ação de uma força. Então se eu tenho uma mola cuja constante K vale 5.000 newtons por metro, significa que a cada 5.000 newtons aplicados sobre ela, eu vou deformar ela em 1 metro. Ou vou deformar comprimindo ela, porque deformação engloba esses dois conceitos, compressão ou esticamento, tá? Ou comprimido ou esticado. Então, se eu aplicar 5.000 newtons nessa mola, eu vou comprimir ou esticar ela em 1 metro. Tá? É isso que significa uma mola que tem uma constante K de 5.000 newtons por metro, significa isso, que se eu aplicar 5.000 newtons nela, ela vai deformar 1 metro. Tá bom? Essa é a leitura que se faz da constante K, que é uma característica de cada mola. Cada mola vai ter uma constante K dela, como se fosse uma impressão digital da mola. Cada mola tem uma, tá bom? Então, a partir de agora, a gente acha que já começa a fazer alguns exemplos mais interessantes, porque a gente já sabe representar a força elástica, essa força que vai surgir de eu estar deformando um objeto elástico, e eu sei pela lei de Hooke que vai ser igual a menos K delta X. Tá bom? Então vamos fazer alguns exemplos.